Fala galera, tudo bem? Estamos gravando aqui esse podcast para competência de cenários de desenvolvimento socioeconômicos. Somos alunos da Universidade de São Judas Tadeu e a gente vai falar um pouco sobre a revolução digital. Só que para falar de revolução digital, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar sobre a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Meu nome é Abel Arantes Domingos. Olá, tudo bem? Meu nome é o Alisson Carvalho. Olá, aqui é o Pedro Romero e a gente vai tentar discorrer aqui nesse podcast o mais sucinto possível sobre as três primeiras revoluções industriais e principalmente abordando essa revolução 4.0, né? Como é que foi essa mudança das primeiras revoluções para o agora e essa principal diferença, né? A primeira revolução industrial aconteceu aproximadamente de 1760 até mais ou menos 1850, né? Ela se iniciou marcando a transição do sistema feudal para um sistema capitalista. E a gente teve um aprimoramento muito grande das máquinas a vapor, das máquinas mecânicas, né, das máquinas que na época eram produzidas para fazer tecido, a partir do algodão. E a gente teve muita mudança do trabalho artesanal para essas máquinas mecânicas, né? E a gente teve essa introdução, né, do trabalho assalariado, onde o pessoal trocava, né, os trabalhadores trocavam o seu tempo e seu trabalho por dinheiro em cargas de 12 a 15 horas mais ou menos, né, bem extensa. Continuando, nós temos a segunda Revolução Industrial, que teve início em 1850 até 1945, né? Ela foi caracterizada pela expansão da industrialização, que teve início na Inglaterra, né, expandindo para outros países. As tecnologias, né, introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, né, que iniciou pelo sistema de produção de Henry Ford, né? E a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, né? Em especial as indústrias elétricas e químicas, né? E aí, a gente tem a partir de 1945, então a gente tem o início da terceira revolução industrial. Ela começou, na verdade, em meados de 1950 e é uma revolução que começou no período pós-guerra, né? Pós Segunda Guerra Mundial. Os avanços tecnológicos dessa terceira revolução industrial, eles alcançaram a área da ciência no que se refere à robótica, genética, informática e telecomunicações. A relação entre o homem, entre os países, ela foi modificada, foi muito modificada com a terceira revolução industrial por conta da internet, por conta da grande expansão da internet. E a chegada da internet possibilitou a troca de informações numa velocidade muito grande. E como se fossem rompidas mesmo barreiras, como se fronteiras fossem rompidas e o globo ele pudesse se comunicar quase que em tempo real. Esse contexto, né, esse processo, ele foi chamado de globalização. E essa globalização ela foi um precedente para a quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial que é marcada aí grandemente pela nanotecnologia, neurotecnologia, o grande aprimoramento nos robôs aí. Então a gente acaba vendo aqui é, o, o- essa produção em massa que foi estabelecida na segunda revolução industrial por Henry Ford, ela acaba sendo cada vez mais substituída pela área da robótica, né? Então a produção em massa agora por robôs e não mais por operários, né? Dentre essa várias possibilidades aí que ocorreram estão ocorrendo, né, na Revolução 4.0, a gente tem três que vai detalhar aqui, que são a área do entretenimento, mobilidade e serviços financeiros. Falando sobre a área de entretenimento, né? Podemos, podemos destacar que na década de 90, né, tinha uma empresa que era líder de mercado, né, que era a Blockbuster. E em 2004, né,
que era seu auge, tá? Ele estava no seu auge, ela tinha um faturamento de 6 bilhões de dólares, caindo para zero de 2010 de 2009 a 2010, né? Quem liderou desde 2004, ou lidera esse mercado, é a Netflix, né? Podemos lembrar que a Netflix foi oferecida pela Blockbuster, né? E os presidentes, os CEOs dessa empresa, no momento, né, negaram, não acreditaram, não colocaram, não colocaram fé, como falam no Ceará, né? Isso, que essa empresa no futuro ia ter um crescimento, né? Não acreditaram na tecnologia, no revolução digital. Podemos falar que o stream, né, se entende por stream, são serviços baseados na internet, como citado, a Netflix e o Spotify, né? E esse serviço, cada dia que passa, está tendo um crescimento gigante. Então, está presente no dia a dia, né? É difícil uma casa que não tem o Netflix, é difícil uma casa, uma pessoa, né, que não tenha esse serviço, Netflix, Spotify, até o YouTube, que então é raro pessoas que não entram nesses aplicativos, né, nessas plataformas. Isso, e também levando para outro ponto que a gente estava abordando, são os serviços financeiros, né? Que antes a gente tinha que ir numa agência para conseguir resolver, a gente não conseguia, tinha que resolver, ou até por telefone, nos anos 2000, e agora a gente consegue resolver tudo pelo celular, né? A gente consegue fazer algum tipo de transferência, pagamento, compra online, tudo direto do próprio celular. Inclusive algumas compras a gente nem precisa fazer com cartão. A gente já consegue fazer até por algum relógio, algum tipo de aproximação. E também na compra de ações, né? No início dos anos 1990, até um pouco antes, a compra de ações eram feitas por representantes, né? Você fazia ligações para eles e eles iam comprar como? Praticamente no gargalo, né? No grito. Falava qual ação queria comprar, tanto preço, e às vezes tinham até algumas divergências, mas em resumo, né? Os serviços financeiros aí foram bem aprimorados pela tecnologia e facilitou muito a questão de tempo e também de como a gente pode tratar eles. Trazendo mais para o dia a dia da população, a gente tem a questão de mobilidade, porque todos nós precisamos, né, de meios para se locomover. E antigamente, voltando mais ou menos a 70 anos atrás, a gente tinha três meios de transporte, né, de locomoção. Transporte público, que era por meio de ônibus, né, trens, meio de ônibus e trens, táxi, só que essa opção era uma opção muito cara, né, então somente as classes mais altas usufruíam aí desse serviço. Tinha os próprios carros, né, que também eram caros, né, então não era todo mundo que tinha esse bem. E Só classes em mais algumas altas, né? Isso, exatamente, são as classes mais altas. E em algumas cidades fora de centros urbanos a gente tinha também o transporte por meio de carroças, né? As chamadas carroças, que eram puxadas por animais, né? E com o avanço, com o grande avanço tecnológico, com essa revolução digital que veio chegando aí, iniciado pela grande expansão da internet, que, que- o que chegou foram os aplicativos, né? Eles entraram aí, fazem parte agora da Revolução 4.0, são os aplicativos que vieram aí para transformar também o setor de mobilidade. Hoje em dia, além do transporte público, além do táxi e além do próprio carro, né, como bem, as pessoas elas têm a possibilidade de se locomover por meio de aplicativos de viagens. Então, um benefício, né, que a revolução digital ela trouxe foi essa facilidade na locomoção, né, porque os aplicativos eles são uma forma mais segura, têm um preço mais acessível para a população e algo mais particular. Então,
a Revolução 4.0, ela possibilitou isso, né? Viagens com maior segurança e viagens que são acompanhadas em tempo real, por meio do GPS, né? Então, a pessoa ela sabe para onde ela está indo, o caminho que ela está percorrendo, com um preço mais acessível, muitas vezes até mais acessível do que o próprio transporte público. Isso, e aí a gente também finalizando, né, levando em consideração tudo que a gente acabou falando dos contextos, né, como é que era antes, como é que tá agora, a gente pode ver que a tecnologia só facilitou e aprimorou todos os serviços que a gente tem agora, né? E a gente só consegue ver mais pró do que contra, e é isso que a gente estava querendo trazer para vocês aqui. A gente agradece quem estava ouvindo, e muito obrigado. 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 Tchau, tchau.